Sérgio Pérez precisa abrir o olho caso não queira perder a vice-liderança da temporada 2023 da Fórmula 1 para Fernando Alonso. Eu debato esse assunto com vocês no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é a primeira curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? No final de semana nós tivemos o GP de Mônaco de Fórmula 1, a sexta etapa da temporada 2023, e que foi um verdadeiro baile, um passeio de Max Verstappen. Largou da pole position, dominou todas as voltas e garantiu aí a quarta vitória do ano e a 39ª da sua carreira. Com isso, ele também se tornou o piloto que mais venceu corridas com a Red Bull, ultrapassando Sebastian Vettel. Fernando Alonso conseguiu seu melhor resultado da temporada ao cruzar a linha de chegada na segunda colocação, e Esteban Ocon conseguiu segurar os adversários para garantir o primeiro pódio da Alpine em muito tempo e o seu também. Bom, enquanto a Red Bull viveu aí um dia de glória com Max Verstappen, que está mais líder do que nunca do campeonato, Sérgio Pérez, por outro lado, teve o pior resultado da sua temporada. Isso porque na classificação do sábado ele acabou se envolvendo num acidente ainda no Q1 e teve de largar da última colocação. E não existe pista pior para ele se envolver no acidente e ter que largar do fundo do pelotão do que Mônaco, uma pista extremamente travada, a pista mais curta do calendário da Fórmula 1, bastante lenta também e muito difícil de ultrapassar. Com isso, ele não conseguiu ganhar em muitos postos, ainda com 2 abandonos, ele cruzou a linha de chegada na 16ª colocação e zerou em pontos. Então, ele começa a precisar ficar de olho bem aberto caso ele não queira perder aí a sua vice-liderança para Fernando Alonso, porque o espanhol está cada vez mais perto de ultrapassar o mexicano. Ele não pode mais ter nenhum zero na temporada, especialmente porque o Alonso tem sido um homem consistência ao longo do campeonato. Ele que fez aí, está fazendo seu ano de estreia com a Aston Martin e chegou, parece que no momento certo, afinal o bicampeão espanhol está sendo o grande homem da equipe, além de estar gozando de bons resultados. Ele, até o momento, não terminou nenhuma corrida fora do top 4, foram 6 etapas, e por mais que não tenha vencido nenhuma prova, já emendou 3 pódios consecutivos nas 3 primeiras etapas, depois conseguiu uma 4ª colocação e depois conseguiu pódio de novo. Enquanto isso, o Pérez ele até tem 2 vitórias, no Azerbaijão e na Arábia Saudita, ele também conseguiu vencer a corrida sprint do Azerbaijão, então assim, ele tem 2 vitórias e meia, porque esse triunfo na prova sprint, na corrida de classificação, que não é mais corrida de classificação, enfim, apesar de ser uma vitória mesmo, somar 8 pontos e tudo mais, não conta para os números das estatísticas da Fórmula 1, não conta como uma vitória propriamente dita, então ele venceu, mas não conta aí com uma vitória. Então das 6 etapas ele conseguiu vencer 2, mas ele tem no máximo 2 pódios consecutivos. Ainda tem 2 corridas fora do top 4, que foi a 5ª colocação na Austrália e a 16ª colocação lá em Mônaco. Sim, é verdade, a corrida em Mônaco ela é mais complicada, é o pior circuito para largar de trás, como eu disse, mas tendo o melhor carro, e é indiscutivelmente o melhor carro da temporada, Sérgio Pérez não poderia ter ficado fora dos pontos ao menos, Ele tinha carros não tão competitivos à sua frente, ele deveria ter arriscado mais, ainda mais que a Red Bull estava numa estratégia bastante ousada, bastante competitiva para ele. Ele parou logo na primeira volta para calçar pneus duros e ir até o final da corrida sem precisar parar de novo. Sim, é verdade, teve a chuva, teve todo o caos, ele acabou se embananando um pouco, acabou rodando, acabou se envolvendo em acidentes com outros pilotos também, inclusive com George Russell, que foi punido, mas era obrigação do Sérgio Pérez conseguir escalar até pelo menos dentro do top 10, conseguir aí alguns pontinhos importantes para o campeonato, especialmente porque Fernando Alonso está se aproximando cada vez mais e essa vitória do espanhol parece cada vez mais próxima. Eu diria que se fosse para apostar em alguém vencer alguma corrida aí, quem vence antes entre Pérez e Alonso, pode ser uma afirmação polêmica, pode ser algo talvez não tão certeiro, mas eu apostaria que Fernando Alonso vence antes que Pérez, e olha que Pérez está na Red Bull. Mas, por mais que o Pérez precisasse chegar no top 10, ele não pode mais zerar, ele não pode nada mais, eu ainda passo um pouquinho de pano para Pérez, porque o Monte Carlo foi mais uma casualidade, Um ponto fora da curva na temporada do piloto, a gente não pode negar, ele tá tendo sim uma temporada boa, como eu disse, não é à toa, ele venceu 2 corridas, ele chegou a encostar muito no Max Verstappen na classificação, eles chegaram a empatar com o número de vitórias, Então, assim, o Pérez, querendo ou não, ele está numa boa temporada.
Monte Carlo acabou sendo aquela infelicidade que ele bateu com a sua Red Bull e isso acabou jogando ele lá pro fundo do pelotão. Então, assim, por mais que seja ruim e tudo mais, ele conseguiu, tá conseguindo levar na melhor maneira possível. Mas a gente também tem que falar que o mexicano, ele toda hora tá batendo na tecla que ele não se importa quem é o seu companheiro, ele não se importa com ordem de equipe, ele quer sim brigar pelo título. Quem briga pelo título não pode cometer esse tipo de erro, não pode cometer esse tipo de deslize. Tudo bem, o Alonso também, ele teve um momento um pouquinho estranho na corrida, afinal, quando já tava chovendo, a pista já tava molhada, ele foi nos boxes, colocou pneu slick duro e foi pra pista, 1-2 voltas depois ele voltou para colocar pneus intermediários. Então, assim, pilotos que estão brigando por posições ponto por ponto não podem cometer esse tipo de erros, equipes também não, nisso também coloca um pouquinho de culpa na Aston Martin. Mas Sérgio Pérez eu ainda passo um pouco de pano porque foi Mônaco, é difícil de ultrapassar, é uma pista bastante complicada e tudo mais, não foram pilotos que conseguiram escalar muito o pelotão, então assim, o Pérez ter largado em 20º e cruzado a linha de chegada na 16ª colocação é entendível porque é Monte Carlo. E no automobilismo é muito complicado falar dos ICs. Mas e se fosse Verstappen largando da última colocação? Eu acho que pelo menos na zona de pontuação o holandês ia conseguir. Mas bem, a próxima etapa agora é o GP do México. Sérgio Pérez foi no pódio no ano passado, mas Alonso já conta com 2 vitórias lá em Barcelona e a gente não pode esquecer que a última vitória de Fernando Alonso na Fórmula 1 foi justamente lá na Espanha, em frente à sua torcida caseira, lá em 2013, ou seja, faz 10 anos. Então, quem sabe o Alonso ele não chega super motivado para conseguir a vitória em frente aí à sua torcida caseira. Ele tem grandes chances, ele tem um carro capaz disso, mas ele já manteve os pés no chão, ele não quer gritar vitória antes do tempo, ele não tá focado na vitória em si lá em Barcelona, ele quer ter um bom desempenho. Mas eu não acharia estranho caso ele conseguisse. Lógico, precisa de uma hecatombe para tirar esse triunfo de Max Verstappen. A Red Bull venceu todas as 6 primeiras corridas da temporada. O Verstappen já ganhou 4. Ele já conseguiu também 4 pole positions no ano. Então, assim, o Verstappen ele tá voando. Tem que acontecer realmente uma coisa muito absurda para ele não conseguir a vitória. Mas o Fernando Alonso também tá vindo aí numa fase extremamente brilhante. Foram 3 pódios consecutivos, a quarta colocação e depois mais um pódio. Então, assim, ele está andando muito bem, ele está andando de forma bastante consistente. E a gente sabe que, apesar de apenas pódios não conseguirem um título, pódios podem conseguir uma vice-liderança. Imagina se ele termina como vice-líder, algo assim que parecia muito impensável até ano passado ele correndo na Alpine, mas com esse ano, esse carro tão competitivo da Aston Martin, não apenas é muito possível essa vice-liderança para o Alonso no final do ano, como ficaria também bastante feio para Sérgio Pérez, por isso ele precisa ficar de olho aberto e não pode mais zerar nenhuma corrida nessa temporada. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, lembrando, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a de vocês. Não esquece de deixar muito joinha, porque isso ajuda demais o vídeo cada vez mais longe, ajuda o canal da F1 Mania a crescer cada vez mais. E também não deixe de se inscrever aqui para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte a motor. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!